Oi, pessoal. Então, eu vou tentar aqui de maneira mais curta, né? Tentar explicar para vocês, fazendo uma questão aqui parecida com a de vocês, tá? O importante é entender o raciocínio, né? Porque o restante, entendendo o raciocínio, o restante é mais o cálculo em si, né? Essa questão estava numa AD de 2021, né? Primeiro semestre. E é bem parecido nos moldes aí que vocês têm na desse semestre agora. Primeiramente, aqui no denominador nós sabemos que tem que ser diferente de zero, né? Então a primeira coisa que vocês fariam é colocar, né, que temos uma restrição, né? E essa restrição é que o módulo de 1 menos 4x menos o módulo de x tem que ser diferente de zero, não pode zerar. Só que, sempre quando temos módulo, nós teremos que reescrever a expressão em que eles estão, né? No caso aqui, nós temos dois módulos, então vamos ter que escrever mais de uma vez, né? Basicamente, teríamos que pegar a definição desses dois módulos aqui, né? Por exemplo, o primeiro módulo é 1 menos 4x. Esse módulo vai ser reescrito primeiro repetindo o que está dentro ou colocando menos entre parênteses o que está lá dentro, né? E como que eu descubro em que intervalos eu escrevo dessa forma ou dessa forma? Eu coloco o que está dentro do módulo maior ou igual a zero ou menor que zero. Isso aqui, se eu for isolar o x, vai ficar menos 1, né? Só que eu vou ter que multiplicar por menos 1 dos dois lados para trocar o sinal, então vai mudar o sentido aqui, né? E o 4 dividindo. Sempre lembre disso, né? Como o número que está multiplicando x aqui está negativo, eu multiplico por menos 1, os dois lados, vai trocar aqui o sentido da desigualdade. Se está assim, o outro vai ficar assim, ó, x, um quarto também, só aqui não tem igualdade, né? Não vai ficar menor, vai ficar maior, sempre ao contrário. Daí nós temos o módulo de x, que aí é a própria definição de módulo. X maior ou igual a zero, x menor que zero. Agora eu vou ter que trabalhar com o quê? Como eu estou trabalhando com dois módulos, o x que eu uso aqui tem que servir aqui também. Então eu tenho que pegar, por exemplo, começar por esse intervalo que está relacionado a esse módulo e ver se tem interseção com os outros intervalos do outro módulo, né? Porque o x que serve aqui tem que servir aqui. Então tem que ter uma interseção nesses intervalos onde eu posso reescrever esses dois módulos ao mesmo tempo. X menor ou igual a 1 quarto. Aí o intervalo que eu vou tentar combinar vai ser x maior ou igual a zero. X menor que 1 quarto e x maior ou igual a zero, eles temos uma interseção pequena, né? Então aqui, se tiver interseção, eu vou usar essa parte. Eu vou até tentar separar aqui. Fazer aqui embaixo. X menor ou igual a 1 quarto e x maior ou igual a zero, né? Vocês podem ver que se eu for botar aqui 1 quarto aqui e o zero, né? X menor ou igual a 1 quarto. Então, eu pegaria 1 quarto e pegaria os valores menores, né? E o outro aqui é x maior ou igual a zero. Então, eu pararia aqui no zero, botaria a bolinha fechada também. Eu teria essa interseção. Então, eu posso fazer reescrever esses dois módulos como x menor ou igual a 1 quarto, eu vou reescrever esse módulo dessa forma. Vai ficar 1 menos 4x.
1 menos 4x. O que vem depois? Menos. Menos. Como que eu vou reescrever o módulo de x? Quando x for maior ou igual a zero, eu só coloco x. Diferente de zero. Diferente de zero. Aí aqui eu posso trabalhar. Isolando x, vai ficar menos 5x dividido por menos 1, né? Passando para o outro lado. Ou seja, x vai ser diferente de 1/5. Achei uma restrição. Agora, eu vou ver, continuando com esse intervalo aqui, eu vou combinar agora com outro intervalo do módulo de x. X menor que zero. Quando eu tenho x menor que 1/4 e x menor que zero, eu também tenho interseção, né? No caso aqui, a interseção vai ser a partir do zero, né? Com bolinha aberta. Porque x menor ou igual a 1/4 tem números positivos, mas aqui não tem. Mas tem números negativos e aqui também tem. Então, há uma interseção. O que eu vou fazer? Eu vou agora reescrever esse primeiro módulo, continuando ainda com apenas 1 menos 4x, né? Depois vem o sinal negativo. E quando é x menor que zero, eu coloco menos x. Então, eu vou ter dois sinais negativos, né? Não posso deixar assim. Eu vou colocar entre parênteses. Diferente de zero. Tudo que eu estou fazendo aqui é reescrever essa equação aqui. Então, teríamos 1 menos 4x, menos com menos vai dar mais x. Ok? Diferente de zero. Isso aqui vai dar 1 menos 3x, diferente de zero. Então, x vai ser diferente, vai passar menos 1, vai ficar menos 1 dividido por menos 3, ou seja, tem que ser diferente de, vou botar assim que fica melhor, x tem que ser diferente de 1/3. Já tem outra restrição. Vou agora buscar o quê? Eu já usei isso aqui com esse e com esse. Agora eu vou usar esse intervalo relacionado ao primeiro módulo e vou tentar combinar com esse intervalo e depois com esse aqui. Sempre vai ter um que vai ser descartado, vocês vão ver daqui a pouco. O que eu faço agora? Eu pego x maior que 1/4 e aqui eu não coloquei, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho. X menor ou igual a 1/4 e x menor que zero, né? E aqui vai ser x maior que 1/4 e x maior ou igual a zero. Também tem interseção, né? Números positivos, mas que vai ser a partir de 1/4. Né? Porque maior ou igual a zero ainda vai ter números menores que 1/4 que não estão aqui. Então, vou botar aqui bolinha aberta, né, que não tem igualdade. 1/4. Como que ficaria? Quando x é maior que 1/4, eu escrevo esse módulo dessa forma. Vai ficar menos 1 menos 4x menos, que é daqui da equação. Como é que fica x maior ou igual a zero? O módulo de x só escreve como x. Diferente de zero. Então, teríamos menos 1 mais 4x menos x diferente de zero. Isso aqui vai me dar menos 1 mais 3x diferente de zero. Eu vou ter, então, x diferente. Vai passar positivo 1, né? Menos 1, né? Vai virar 1 dividido por 3. Beleza, repetiu. Agora, o outro intervalo seria o quê? X maior que 1/4 e x menor que zero. Aqui não tem interseção, porque eu tenho valores maiores que 1/4 e valores negativos, né? Maiores que 1/4 e valores negativos. Não há interseção aí, então não preciso nem fazer. Então, quais são, no final das contas, quais são as restrições? Isso aqui. O x tem que ser diferente de 1/5 e o x tem que ser diferente de 1/3. Ok?
Agora, sabendo essas restrições, eu tenho mais condições de estudar o sinal dessa expressão, tá? Eu vou montar, a gente vai precisar montar uma tabela, né? Esses valores aqui serão importantes, mas antes de montar a tabela para saber quando que essa expressão aqui vai ser positiva ou negativa, eu vou ver quando ela é igual a zero, ou seja, eu vou tentar resolver essa expressão aqui. Vai virar uma equação, né? E vou resolver, que é a parte mais fácil, ok? Continuando aqui, primeiramente então eu vou fazer o quê? Expressão igual a zero, aí eu reescrevo a expressão igual a zero e posso imaginar o seguinte, multiplicar cruzado aqui, né? Multiplicando cruzado, eu teria que esse denominador aqui com esses módulos sumindo, porque multiplicado por zero vai dar zero. E esse numerador multiplicado por 1, né, vai ficar só 3 menos 5x. Isolando x, né, eu vou ter menos 5x igual a menos 3. Então, x vai ser igual a menos 3 dividido por menos 5, ou seja, x é igual a 3 quintos. Tudo certo. 3 quintos diferente de 1 quinto de 1 terço, né, que o x não pode assumir esses valores, então achei a solução. Agora eu vou estudar os sinais. Para estudar os sinais, esse valor aqui, que é a solução da equação, e esses aqui, que são as restrições, serão os meus limites para montar a tabela. Como que eu vou montar a tabela? Basicamente, eu vou primeiro faço um rascunho para saber quantas colunas eu vou ter, né? E vou colocar aqui. Por exemplo, eu tenho que saber quanto que 1 terço, 1 quinto e 3 quintos vale. Olha, 1 terço é 0,3333, infinito, né? Vou colocar aqui. 1 quinto vale 0,2, é menor. Né? E 3 quintos vale 0,6. Então, 0,2, 0,3333 e 0,6, 3 quintos. Eu tenho aqui a reta real e eu tenho esses três valores. Isso vai gerar quantos intervalos? 1, 2, 3, 4. Esse primeiro intervalo seria o x, todo x menor que 1 quinto. Esse último intervalo seria todo x maior que 3 quintos. Esse intervalo aqui seria um x que está entre 1 quinto e 1 terço, né? Então, como é que eu poderia escrever isso? Eu coloco o x no meio, né? Coloco o menor aqui. Coloco 1 quinto que está numa beirada, na outra beirada está 1 terço. E como que seria esse aqui? Esse aqui seria entre 1 terço e 3 quintos. Então, 1 terço menor que x, menor que 3 quintos. Então, tenho esses 4 intervalos. Só aqui já me dá 1, 2, 3, 4 colunas, né? Eu vou ter uma quinta coluna, onde eu vou colocar todos os elementos aqui dessa expressão, que é o numerador e o denominador. Basicamente é isso. Vai ficar algo assim. Primeira coluna, primeira linha, aqui não entra nada, tá? Vou colocar o numerador aqui. Fiz a primeira linha, coloco o denominador. E aqui na última linha vai ser a expressão. Aí eu não vou escrever isso aqui tudo de novo, eu só coloco i de x. A segunda coluna vai ser com esse primeiro intervalo aqui, x menor que 1 quinto. A segunda coluna vai ser com esse segundo intervalo, que é 1 quinto menor que x, menor que 1 terço. A próxima coluna vai ser 1 terço menor que x, menor que 3 quintos. E a última coluna será x maior que 3 quintos.
Aqui basicamente é o quê? Eu vou fazer aquele jogo dos sinais, né? Eu vou descobrir quando é mais com mais, é uma divisão, né? Quando for mais com mais, vai dar mais. Quando for mais com menos, vai dar menos. Basicamente é isso. Aqui na primeira, para eu saber quando que começa positivo, onde vai ficar negativo, é só eu lembrar qual é a raiz dessa expressão aqui, desse polinômio. É 3/5. 3/5 vai zerar esse 3 menos 5x. Ele está onde aqui? Ele tem que aparecer. Ele está aqui. Então aqui é como se fosse a raiz. 3/5. Como o número que está multiplicando x é negativo, isso aqui eu posso imaginar como se fosse uma reta decrescente. Aqui está o 3/5. E eu tenho uma reta decrescente só porque o número que está multiplicando x é menos 5, é negativo. Ou seja, em relação a y aqui, vamos pensar que é y aqui, essa parte é positiva e essa parte é negativa. Quando eu passo do 3/5, fica tudo negativo. Então, onde que eu passo? É como se fosse aqui, para cá. Quando eu ainda não cheguei no 3/5, ou seja, tudo que está aqui à minha esquerda, igual aqui, vai ser tudo positivo. Simplesmente isso. Agora, nessa outra forma aqui, eu acho mais válido, porque aí vai estar muito empolado, né? Chutar valores, né? Por exemplo, se eu colocar um valor qualquer aqui, que é menor que 1/5, sei lá, 0, como é que fica o resultado aqui? Vai ser um número positivo ou negativo? A gente vai ver. Por que 0? Porque 0 é menor que 1/5, né? Então, vou ver qual sinal que eu vou colocar aqui. Se eu colocar 0 aqui, vai ficar 1 menos 4 vezes 0, ou seja, vai zerar, né? Vou até fazer aqui no canto. Ou seja, zerou, aqui zerou, vai ficar 1, né? Dentro do módulo, ou seja, vai dar um número positivo. Ok? Agora, sei lá, vamos botar aqui um valor 1/5 menor que x, que é menor que 1/3. Que valor eu poderia colocar aqui? 1/4. 1/4 está entre esses dois, né? Então, sei lá, módulo 1 menos 4 vezes 1/4, né? Menos o módulo de 1/4. Cortei, vai ficar 1 menos 1. Vai zerar aqui esse módulo. Aqui, o módulo de 1/4 é 1/4. Com esse sinal negativo, vai acabar ficando negativo aqui. Deu um número negativo. Agora, um número que está entre 1/3 e 3/5. 1/3 é 0,3333, né? E 3/5 é 0,6. Eu poderia colocar aqui meio, né? 1/2, sem problema. Então, módulo de 1 menos 4 vezes meio. Fecha o módulo menos o módulo de meio. Cortei aqui, vai ficar 2 aqui em cima, né? Vai ficar módulo de 1 menos 2 menos o módulo de meio. Aqui vai dar menos 1. O módulo de menos 1 é 1. Menos o módulo de meio. Isso aqui dá meio. Dá um número positivo. Então aqui, positivo. Agora, qualquer número maior que 3/5. Aí eu posso botar qualquer um. Sei lá, o próprio 4. Vai ficar módulo de 1 menos 4 vezes 4. Eu botei qualquer valor. Mas poderia ser 1, por exemplo. Vou botar 1, vai ficar mais fácil para todo mundo. Menos o módulo de 1. Aqui vai ficar 1 menos 4, ou seja, módulo de menos 3, ou seja, 3. Menos o módulo de 1, que é 1, ou seja, 2. Ficou positivo. Então eu tenho isso aqui. Agora é só fazer. Como isso aqui está dividido por isso aqui, então eu faço mais com mais, né? Vai dar mais com menos, menos, mais com mais, menos com mais, menos. E basta agora terminar a questão respondendo. A expressão ela é maior do que zero quando? Quando x pertence, né? Aí eu vou ver aqui e aqui, né?
pertence a qual intervalo? Quando x é menor que 1/5, isso aqui eu posso escrever como x pertence ao intervalo entre menos infinito até 1/5 aberto. Aí eu coloco sempre parênteses, né? Porque menor que 1/5 é essa situação aqui. Aqui é aberto. Então eu deixo parênteses. Ele fica aqui na direita. Na esquerda, como não tem como dizer qual é o primeiro número, eu coloco o menos infinito. É o único intervalo que isso acontece? Não. Temos também o intervalo aqui, entre 1/3 e 3/5. Então é uma união, eu vou unir com esse intervalo, que também não tem igualdade, então vai ser parênteses. Quem está na esquerda? Aqui eu tenho 1/3, vírgula, o outro valor que está à direita, 3/5. Isso aqui é quando a expressão é maior do que zero. Agora, quando a expressão for negativa, eu vou ver que x pertence a qual intervalo? Aqui e aqui. 1/5 até 1/3, tudo com parênteses, né? Porque não tem igualdade. União com outro intervalo, que é quem está à esquerda é o 3/5. Quando é maior que 3/5, quem está à direita eu não sei dizer qual é, porque tem infinitos valores. Então é mais infinito. E basicamente é isso aqui. Eu consegui determinar quando é positivo, a expressão é positiva, quando a expressão é negativa, quando a expressão é igual a zero, eu achei a raiz, e anteriormente, né, eu consegui determinar quando que ela não está definida. Ela não está definida em x igual em x igual a 1/5 e x igual a 1/3. Ela não está definida. Em outras palavras, x tem que ser diferente de 1/5 e x tem que ser diferente de 1/3.